Muito bem, amigo ouvinte, mais uma vez o nosso bom dia. Aqui, pastor Fabiano, Sandra Oliveira, mandando aí um grande abraço para você, para nossa irmã Nívia. Estão com saudades e deseja vê-los em breve. Deve ter sido uma ovelha sua, pastor? A irmã Sandra é uma bênção, né? Eu queria dar um abraço da irmã Sandra, mandar um abraço para o irmão Ademir, né? A irmã Sandra, sim, foi nossa ovelha lá em União Bandeirante, mas a irmã Sandra, ela tem suas raízes aqui em Jaru. Sim. Ela é sobrinha do irmão Boy, né? O irmão Boy é irmão do irmão Valtair, que é pai dela, e ela foi uma bênção pra gente lá em União Bandeirantes. Certo. Também queremos mandar um abraço para nossa irmã Elisandra. Ela não perde nenhum domingo e ela já mandou as perguntas antecipadas, pastor. Mostrei ainda há pouco para você as perguntas e daqui a pouco, como diz ela naquele programa Na Mira da Verdade, nós vamos colocar você na mira com as perguntas da irmã Elisandra, tá certo? Se eu não conseguir responder, aí eu peço ajuda aqui pro irmão Daniel. Mas, amigo ouvinte, nossos amigos internautas, nós queremos convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta, pegar o papel para as anotações, mas também a pegar aí a oração, né? A pegar a oração, para que através da oração nós possamos pedir então com que o professor principal a revelação da palavra de Deus. Então, se você puder fechar seus olhos aí onde você está e orar conosco, a gente faz esse convite. Oremos. Nosso Pai querido, nosso bondoso Deus, Amém. Esta manhã, Senhor, nós aqui estamos reunidos, usando as ondas da rádio, usando, Pai querido, a internet, para poder estudar a Tua Palavra com nossos amigos e amigas que estão no outro lado, Amém. Nos ouvindo e nos assistindo. Amém. Que o Teu Santo Espírito, Ele nos ilumine, que Ele nos conduza a Tua Palavra e que ela encontre um lugar em nossos corações. Nós te rogamos, amado Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Fabiano, irmão Daniel, nosso amigo ouvinte, dos internautas. Essa manhã nós chegamos então ao estudo de número 10 da nossa série de estudos Ouvindo a Voz de Deus. E vamos estudar sobre a nova terra. Sabe que esse período da pandemia em que estamos vivendo, mais do que nunca, o mundo parece que está em busca de algo que se chama paz. Mais do que nunca, né? A gente viu nesse período da pandemia manifestações contra a questão racial, né? A gente viu durante esse período da pandemia situações de corrupção no Brasil, fora do Brasil. E o mundo está assim, em busca de um mundo sem ódio, um mundo sem rancor, um mundo sem violência, um mundo sem preconceito, sem corrupção, um mundo onde não haja mais traições, manifestações de deslealdade, um mundo sem dor, sem sofrimento, sem luto, algo que tem sido tão presente nos últimos meses, né, da história desta terra, mas nós continuamos em busca de um mundo sem luto, sem pranto, um mundo perfeito, um mundo onde as flores não murchem e o próprio brilho de Cristo aqueça e nos ilumine diariamente. Agora, isso é o que todos nós almejamos, nós estamos cansados desse mundo. Se você perguntar para alguém, olha, você tem perspectiva, tem esperança, possivelmente a maioria das pessoas vai dizer assim, olha, eu estou cansado deste mundo. Este mundo realmente é um mundo que já não mais me atrai, um mundo que já não me traz segurança, até me traz alguns momentos de felicidade, mas essa pandemia mostrou que até mesmo as pessoas que financeiramente possuem um poder aquisitivo, ainda assim essa pandemia mostrou que estas pessoas elas estão à mercê do momento de sofrimento, do momento de dificuldade, né? No entanto, nós também devemos considerar aqueles que possuem uma mentalidade mais materialista, descrente, e para esta mentalidade mais materialista e mais descrente, ele chega à conclusão de que tudo isso que nós estamos falando desse mundo perfeito é uma utopia. Mas essa manhã nós não queremos tratar da filosofia materialista, né? Nós queremos tratar do que é que a Bíblia ensina sobre isto. Será que realmente a Bíblia fala sobre um novo céu, uma nova terra? O que é que a Bíblia fala sobre isto? Será que a Bíblia traz uma promessa de uma realidade diferente desta que hoje nós estamos vivendo?
nós podemos olhar para o futuro e olhar para o futuro assim com esperança, na certeza de que Deus tem algo preparado de melhor para a gente. É isso que nós vamos estudar nesta manhã. E aí eu já faço aqui a primeira pergunta para o pastor Fabiano. Pastor Fabiano, o que é que Deus prometeu criar após o milênio? Antes de você responder a pergunta, só para o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo internauta, talvez aquele que não acompanhou a sequência ainda toda de estudo, o que é o milênio? É um período de 1000 anos entre... que vai acontecer logo ali após a vinda de Cristo, não é isso? E o estabelecimento da nova terra, da Jerusalém aqui, né? Então Jesus volta e passa-se 1000 anos, e aí Jesus então, ele desce com a Nova Jerusalém, e aí se estabelece então para todo sempre a Nova Jerusalém como capital do universo, e terá fim do pecado, do mal, de tudo aquilo que vemos como ruim de uma vez por todas. Então, o que é que Deus promete criar após então esse milênio, pastor Fabiano? Muito bem. O que o Senhor promete criar após o milênio? Nós vamos encontrar um texto muito interessante no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Mais uma vez eu te convido a pegar a sua Bíblia, não importa qual é a sua denominação, se é católico, se é protestante, se é pentecostal, pegue lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. E o texto bíblico vai nos dizer assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O apóstolo Pedro aqui já está nos informando que ele já estava aguardando, na verdade, o novo céu, uma nova terra, né? Então, o Senhor prometeu isso aos seus discípulos, prometeu isso à sua igreja, e nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa, né? O cumprimento de uma terra renovada, né? De uma terra diferente dessa que nós estamos vivendo, que foi de maneira maravilhosa aqui descrita pelo pastor Maito. Nós estamos esperando um lugar diferente, novo, aonde habita justiça e amor. Interessante, pastor, que esse anseio do novo céu e da nova terra, e na verdade esta promessa, né? Ela foi revelada a Pedro, mas também foi revelada a João, não é isso? Conforme a gente encontra em Apocalipse 21, onde o apóstolo João, ainda lá naquela ilha de Patmos, possivelmente também passando por uma situação de sofrimento, né, de insegurança, incerteza quanto ao futuro, Deus então se revela a João, e ali nós temos a declaração de João dizendo assim: olha, vi novo céu e nova terra. Então a promessa não foi dada apenas num momento na Bíblia, a promessa ela alcança vários momentos. E aqui, se a gente for estudar um pouco sobre essa nova céu, essa nova terra, Apocalipse 21, versos 16, verso 14, verso 12, ele revela alguns detalhes dessa nova terra, né? Ela diz que essa terra será quadrada, ou melhor dizendo, a capital da nova terra, que é Jerusalém, será quadrada, cercada de muros, adornada de pedras preciosas. Diz que em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e também dos 12 apóstolos. E que ali haverá uma cidade, e a cidade e a praça serão de ouro. E na praça estará então o trono de Deus, e também estará a árvore da vida e o rio da vida. Que maravilha, hein? Que é um lugar maravilhoso, até de imaginar. A gente às vezes se pergunta, mas será que isso é verdade? De tão maravilhoso que é. Mas olha, é exatamente isso. Tá? Deus, ele quer devolver para a gente a inocência do Éden. Este lugar aqui é o lugar onde nós vamos continuar o plano que foi interrompido por Deus ali pelo pecado. Mas agora, uma vez solucionado o problema do pecado e extinto o pecado da raça humana, então Deus vai dar prosseguimento a seu plano, né, de viver em harmonia e comunhão com a criação. Agora, pastor, é claro que isso é um sonho para todo mundo viver numa cidade dessa. É um sonho. Mas, infelizmente, haverá pessoas que ficarão de fora desta cidade. E a pergunta é: quem é que vai ficar de fora desta cidade tão maravilhosa que a Bíblia promete que Deus, que Jesus Cristo, ele vai estabelecer aqui na terra? Vai ficar de fora aqueles que não quiserem ir para lá.
Né? Tem gente que pensa assim, não, mas Deus vai escolher alguns e outros não. Não, na verdade, Deus elegeu todos. Deus quer todos os seus filhos, suas criaturas, no novo céu e na nova terra. Mas por que não irão todos? Né? Esse é um lugar onde as pessoas são educadas. Esse é um lugar onde as pessoas vivem um estilo de vida diferente. Porque imagina só, pastor Maito, imagina se as pessoas ainda permanecessem com os seus maus hábitos, com a sua forma de viver, que não respeita ao outro, e fosse lá para o céu, para essa nova terra, para esse novo lugar. Esse lugar seria um reflexo daqui, dessa desgraça que nós estamos vivendo. Sim. Você está me entendendo? Por isso, o plano da salvação, o plano da redenção é para mudar, é para converter corações, é para transformar corações. Porque no novo céu e nova terra só vai haver pessoas transformadas. Agora, e aqueles que não quiserem passar pela transformação, não poderão entrar. E quem são esses? Aí você vai abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e depois nós vamos ler o 10. Diz assim um texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe, nós estamos vivendo, e me desculpa se eu fosse assim um pouco enfático, incisivo, mas nós estamos vivendo um tempo de vitimismo, sabe? Em que você não pode falar nada. Mas olha, eu realmente estou dentro dessa sociedade aqui e às vezes eu me recluso a falar algumas coisas, né? Porque pode fazer as pessoas se sentirem mal. As pessoas não querem mais isso, elas não querem ser incomodadas. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela vai falar a verdade. É o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor está dizendo aqui, né? Que gente impura não entra. Efeminado não entra. Sodomita não entra. Procure aí no Google o que significa essas duas palavras, tá? Idólatra não entra, adúltero não entra, bêbado não entra, avarento é aquele que ama o dinheiro, não entra. Tá? Maldizente, roubadores, não entra. A gente pode estar aqui numa sociedade do politicamente correto, tá? Mas a Bíblia não está nem aí para o politicamente correto. A Bíblia está deixando claro quem não entrará no reino dos céus. Eu espero que você não seja nenhum desses, tá? Mas esse aqui é o grupo que não fará parte dessa nova terra, desse novo céu. Pastor, interessante que todas essas descrições, né, de comportamentos, de estilo de vida, até diria, né? Porque para alguns, por exemplo, roubar é um estilo de vida. Sim, não é verdade? É verdade. Tudo isso aqui, nesse momento, pode até estar trazendo algum tipo de felicidade, algum tipo de benefício. Mas isso terá consequências terríveis e eternas. Então, a Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele permite com que o ser humano ele use a sua liberdade, né? Nós não estamos falando aqui contra a tua liberdade de ser isso ou aquilo. O que nós estamos falando aqui é as consequências que já poderão ser colhidas já ainda nesta vida. Mas se não forem colhidas nessa vida, certamente as consequências elas virão na ocasião do estabelecimento da nova terra. E Apocalipse capítulo 21, falando exatamente dessa situação, o verso 8 diz novamente, ele confirma, pastor, novamente, dizendo assim, ó: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, veja, até aquele que vive uma vida de mentira, né? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a Bíblia ela é muito clara. Eu lembro, pastor, que no tempo do seminário, um professor costumava falar assim, uma citação de um
de um sociólogo, Pablo Neruda, que diz assim: nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Então, querido ouvinte, querido amigo, você é livre, mas saiba que as nossas escolhas, elas trarão consequências, ou para o bem ou para o mal, né? Mas o nosso desejo é que você escolha o bem. A Bíblia mesmo já faz esse alerta, né? Este propõe a vida e a morte, porém escolhe a vida, né? Agora, pastor Fabiano, já descobrimos quem ficará de fora da cidade. Ficará de fora porque ele escolheu. Ele entendeu que esse estilo de vida é um estilo de vida que é o melhor para ele. E ele não abre mão desse estilo de vida por causa do céu, né? Que isso fique bem claro. Não é Deus que elegeu esse povo para se perder, não. Na verdade, Deus ama. João 3,16 de maneira muito clara diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas alguém vai rejeitar esse amor, ele vai preferir desfrutar dos prazeres da vida ao invés de desfrutar da eternidade que Deus está oferecendo. Veja, o que é que não haverá na nova terra? Por que vale tão a pena, pastor, a gente abrir mão desses prazeres da terra para viver uma vida de preparação para o céu? Por que vale tão a pena? O que é que não haverá na nova terra, segundo a Bíblia? Uma das coisas que mais assusta as pessoas, eu estou falando por mim, mas uma das coisas que mais assusta é o fato de você imaginar que em algum momento você vai deixar de existir, né? Há muitos que estão amedrontados, principalmente nesse período de Covid-19, mas uma promessa poderosa que Jesus nos deixa por meio do seu servo João, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, você pode abrir a Bíblia aí, Apocalipse 21, verso 4. É uma das promessas que aquece o nosso coração, que nos traz esperança, que nesse novo céu e que nessa nova terra não haverá, né? O que é que não vai haver lá? O texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Observe aqui que na mesma frase onde há a palavra morte, aparece o verbo existir, né? Nesse exato momento nós deixamos de existir por causa da morte. Mas em algum momento da história, a morte é que deixará de existir e nós permaneceremos. Então veja, esse inimigo vai ser destruído, vai ser acabado. Você não vai precisar mais ir a cemitérios, enterrar seus entes queridos, né? Você estará livre dessa grande dor, que é a dor da separação. A separação. Interessante que Isaías ele abre um pouco mais, né, pastor? Isaías 35, verso 5, fala algo maravilhoso, diz assim, ó: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. E eu quero ler mais aqui o verso 9, que diz: até o comportamento dos animais, até isso mudará, não é isso? Ó? Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então vai ser realmente uma mudança completa, né? Isaías diz que o lobo pastará com o cordeiro. Então haverá uma mudança radical no comportamento não só do ser humano, uma transformação não só do ser humano, mas também uma transformação no próprio hábito alimentar dos animais. Mas pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você fora aqui da lição. Na verdade, uma pergunta de uma de nossas ouvintes. E na verdade você já até respondeu, mas eu queria aqui só fazer para que ficasse bem claro. Pastor, nós ao estarmos no céu, nós vamos estar transformados? Ou a gente ainda vai carregar ainda essa mácula, né? Esse efeito do pecado? Sentiremos o desejo de continuar vivendo essa vida de pecado que estamos vivendo? Como é que vai ser o ser humano? O que é que a Bíblia diz com relação a isso? É interessante. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 15, ele menciona ali uma transformação. E essa transformação, ela ocorrerá num abrir e fechar de olhos.
E ele menciona o seguinte, que aquilo que era corruptível vai se tornar incorruptível, tá? O que vai acontecer nessa transformação? Primeira coisa, essa natureza tendenciosa para o pecado será tirada de cada um de nós. Tá? Você pode até ser convertido, você pode até ter consciência do pecado e das consequências do pecado, mas todos nós temos uma tendência a mesmo assim pecar. Essa tendência, isso que te leva para o pecado, isso vai ser eliminado. Tá? Nós viveremos sem a tendência natural para pecar. Isso é uma das coisas que vai acontecer nessa transformação. Outra coisa interessante nessa transformação é que esse corpo mortal que nós temos, ele vai ser imortal. Ele vai se revestir de imortalidade. Nós agora poderemos viver, apesar de a nossa vida ser derivada e de toda a criatura ser uma vida derivada da fonte da vida que é Jesus, mas não haverá pecado, não haverá mais separação. E nós viveremos eternamente por conta dele. Uma vez perguntaram, nós vamos conhecer os nossos entes queridos, a nossa família? Sim. Você imagina, a minha esposa Nívia está nos assistindo, né? Imagina eu e a Nívia, nós vivemos aqui uma vida juntos. Vamos dizer que vamos para o céu. Chegar lá no céu, eu vou olhar para a Nívia e não vou conhecer? Não, jamais. Eu vou olhar para ela, minha esposa. Lá no céu ela foi minha esposa, né? Eu vou reconhecê-la. Perdão, desculpa, muito obrigado, irmão. Aqui na terra ela foi minha esposa, né? E lá no céu nós seremos como irmãos, né? O Senhor Jesus deixou claro que lá no céu não haverá casamentos. E todos seremos como anjos, como irmão. Mas nós vamos conhecer uns aos outros? Sim, não tenha dúvida disso. Você vai olhar para sua criança e você vai lembrar dele na vida terrena que ele era seu filho, né? E nós vamos dar continuidade sendo apenas uma só família lá no reino dos céus. Certo. Agora, pastor, a gente até conversou isso aqui numa outra lição. Como é que vai ser a vida no céu? Afinal de contas, a gente realmente vai chegar no céu e aí aquele ambiente assim, ocioso, as nuvens e anjos com harpa assim tocando aquela musiquinha assim, para dar aquele ambiente de tranquilidade, como se fosse uma espécie, como em certas religiões aí não cristã, um mantra, né? Como é que será? Que atividade os salvos farão na nova terra, pastor? Com todo respeito, mas essa é uma visão chata do céu, né? Uma visão de gente que não está fazendo nada. Bem, a Bíblia não apresenta assim. No livro de Isaías, capítulo 65, no versículo 21, tem um texto aqui bem interessante, e eu quero ler com você. Isaías 65, verso 21 e verso 22. O texto diz: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os seus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Sabe, tem duas coisas interessantes que eu percebo aqui. É claro, tem muita coisa, mas tem duas coisas importantes. Primeiro, o verbo edificar e o verbo plantar. Quem é do campo, quem é da construção, sabe que isso aí é trabalhoso. Tem pessoas que vivem de construir, que vivem de plantar. E se você acha que lá no céu, meu amigo, você vai viver uma vida ociosa, tá muito enganado. Lá no céu vai ser um lugar de trabalho. E assim, eu não sei, tem pessoas que olham pro trabalho como se fosse uma maldição, né? E quando chega sexta-feira, ela diz assim, sextou, né? Que é porque vai descansar. Não, você tá levando o trabalho de uma forma errada, né? O trabalho é uma bênção. E lá no céu nós vamos trabalhar. No Éden, Deus deu trabalho para o homem. Na nova terra também terá trabalho, para que o homem possa trabalhar, né? Então não haverá ociosidade no céu, né, pastor? Não, de jeito nenhum. O céu não é um lugar chato. O céu é um lugar maravilhoso. Agora, pastor, e os animais? Ainda há pouco a gente falou alguma coisinha aí, mas o que é que a Bíblia fala sobre os animais na nova terra? Muito bem. O mesmo capítulo, agora no versículo 25, tem a resposta. O texto diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi.
pó será a comida da serpente. Não se fará mal não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa aqui é uma visão muito interessante para pessoas que viviam no deserto de pastorear ovelhas, né? Então, geralmente as ovelhas eram ameaçadas por inúmeros, mas o mais conhecido eram os lobos. Os lobos sempre se aproximavam do rebanho para, quem sabe, pegar um ali e levar. Mas lá no céu não vai haver esse problema lá, não. Até mesmo entre a criação, entre os animais, haverá harmonia e paz. O lobo pastando junto com o cordeiro. O leão, que muitas das vezes se serve da carne do boi ou de outros animais dentro dessa cadeia, né, de sobrevivência, lá no céu não vai ter nada disso. E é interessante, olha que detalhe a Bíblia nos dá. O boi, o leão vai comer palha que nem boi. Parece que ele não vai haver nenhum tipo de morte lá no reino eterno. Não vai haver, ninguém vai ter que se aproveitar para sobreviver da morte de outro ser vivo. Não haverá isso, nem entre os animais. Interessante, pastor, que aqui aparece uma figura lá do Éden, né? A serpente, né? É verdade. Aqui aparece lá do Éden, a serpente que causou todo esse mal, enganando o primeiro casal que Deus criou. E agora aqui aparece a serpente, dando uma certeza de que realmente o final dela será um final trágico, né? É verdade. A promessa que foi feita a Adão e Eva lá no Éden, de que o filho da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Agora aqui na Nova Terra diz que a serpente, ela continuará numa situação em que ela não mais fará dano algum, porque na verdade a serpente, que a Apocalipse de maneira tão clara diz que é o diabo, Satanás, com seus anjos maus, serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Muito bem, pastor, como é que vai ser a adoração no céu? O que é que a Bíblia ensina sobre o aspecto da adoração? Como é que os salvos vão adorar a Deus? Porque hoje a gente vai a uma igreja para adorar a Deus. Claro, a gente realiza a nossa devoção particular, né? Isso nos nossos lares, nas nossas casas, mas de maneira especial a gente dedica um dia ou mais dias na semana para ir a um templo, a um lugar para adorar a Deus. Como é que vai ser a adoração dos salvos na terra, na nova terra? E a Bíblia chega a falar um dia em que esses salvos, digamos, terão um momento especial de adoração. Como é que é isso, pastor? Sim, a vida de adoração e louvor permanecerá lá no céu. Olha, é porque a Bíblia ela não tem como apresentar todos os detalhes, mas lá no Éden já havia adoração e louvor ao nome de Deus. Aos pôr dos sóis, Adão e Eva estavam reunidos junto com os anjos, louvando na presença do próprio Deus Todo-Poderoso. E isso vai voltar a acontecer na nova terra. Na nova terra, e aqui eu quero pedir para você abrir em Isaías, capítulo 66, tá? O versículo é o versículo 21, 22 e 23. Olha só o que diz o texto. Diz assim: também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só, esse texto aqui está mencionando primeiro que no novo céu e na nova terra, ali haverá adoração. Uma adoração, né, que acontecerá de uma festa da lua nova a outra. E havia a festa da lua nova, né, no antigo Israel. Existia, né, e a festa da lua nova não era nenhum sábado cerimonial. A festa da lua nova tinha a ver com a questão das colheitas, né, dos plantios. Era um momento de confraternização, de congregação, e era um momento principalmente de gratidão. Agora, o outro aspecto aqui é muito mais importante. Ele fala de um sábado a outro sábado. E quando ele menciona de um sábado a outro sábado, ele está mencionando a questão semanal. O sábado semanal. Semanalmente, toda a carne,
todos os seres criados, salvos, remidos no novo céu e na nova terra, estarão diante de Deus, adorando e louvando. Mas aí alguém pode perguntar, mas pastor, quer dizer então que lá no céu só vai ser assim? É de semana em semana? De um mês a outro mês? Não, o que o texto está querendo mencionar é que lá sim haverá adoração. Sim. Mas lembre, nós vamos estar diariamente na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Adorando, buscando, mas esses aqui são momentos especiais que nós devemos ter aqui nessa terra e teremos lá no céu também. Muito bem, que maravilha, hein? Agora, pastor, o apóstolo Paulo, ele, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele fala algo muito curioso, né? Assim, curioso e ao mesmo tempo ele mostra o quanto a mente humana ela não é capaz nem de imaginar o que de fato vai ser o céu. A gente está falando aqui, está imaginando algo assim muito bom, mas olha o que Paulo diz, ele diz assim, mas como está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que promessa, hein? Quer dizer que por mais que a gente imagine algo bom aqui, irmão Daniel, algo maravilhoso, mas Paulo está falando, olha, o melhor que você está imaginando é o que Deus tem preparado para aqueles que amam, é ainda maior do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você já pôde ver, né, de maravilhas aqui. E aí, pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. Porque Paulo diz aqui no finalzinho, olha, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquelas pessoas que amam a Deus, Deus tem preparado algo que os olhos humanos não viram, que a mente humana jamais pensou, que o ouvido humano jamais ouviu. A pergunta é, qual é a marca daqueles que amam a Jesus, daqueles que amam a Deus, para poder receber aquilo que Deus tem preparado para essas pessoas que o amam? Olha, o que eu vou dizer aqui, muita gente não vai gostar de ouvir, mas eu vou dizer assim mesmo, porque na verdade não sou eu que estou dizendo, é o assim diz o Senhor, é o está escrito. E João capítulo 14 versículo 15 tem a resposta. Tem muita gente que acha que dizer assim, fazer uma declaração, né? Eu amo, e ela assim, não, eu já amo, né? Só porque declarou, tá? Mas antes de eu responder, antes de ler o texto, deixa eu fazer uma comparação aqui rapidamente com o casamento, por exemplo. Tem muita gente que diz assim, eu amo, mas não pode ficar, pelo menos para um casal, o eu amo só numa frase solta ao vento. Ela tem que ser traduzida, evidenciada por ações. Interessante, né? Imagina um cara que diz eu amo para a namorada, e a namorada então pergunta para ele, então vamos casar? E ele diz, não, peraí, mas casar não dá, né? A gente não tá podendo, a gente não tem condições. Na verdade tem condições, até pode, mas ele não quer. Então peraí, ele tá querendo dizer com as palavras que ama, mas com as ações parece que ele não ama tanto a ponto de casar, né? É aquele marido que diz eu amo você, mas ele não tem disposição nenhuma para ajudar a lavar a louça, para ajudar a limpar a casa, para fazer um carinho, para dar um beijo, um abraço. É só a frase, eu amo. Isso não é amor. Amor é ação. Né? Amor é ação. Se você ama, você age. Agora vamos para o texto bíblico. João 14, verso 15. Jesus fala, se me amais, guardareis meus mandamentos. Olha só que frase poderosa. Se você me ama, e agora observe que Jesus está apresentando esse amor, o homem vai evidenciar esse amor por meio de uma coisa chamada obediência. E obediência ao quê? Aos mandamentos. E aí alguém pode chegar assim e dizer assim, mas os mandamentos de Deus são muitos. E eu concordo com você, são muitos os mandamentos. Entretanto, aqui ele está sendo bem específico com relação a esses mandamentos. Só existe 10 palavras, 10 mandamentos, né? Ele está sendo específico. Então, temos ali os 10 mandamentos. Êxodo 20. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Mas aqui a gente podia incluir a questão dos estatutos, dos juízos, né? Das leis de Deus. Também, claro, por que não? Né? Nós devemos obedecer. O princípio aqui está em obedecer, mas aqui especificamente, respeitando o texto está falando dos mandamentos. Muito bem, que maravilha, hein? Que maravilha nós chegarmos a um estudo
É um estudo onde nos revela de forma clara que Deus ele tem um projeto especial para as nossas vidas, né? E eu quero aqui ler, pastor, já chegamos aqui ao final da lição de hoje, mas eu quero ler para que fique fixado na mente do nosso ouvinte, do nosso amigo internauta, a promessa de João 14, do verso 1 até o verso 3. Essa é a promessa de Deus, esse é o desejo de Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amigo ouvinte, esta manhã nós aprendemos que após o milênio, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, dor, desemprego, diferenças sociais, ódio, separação, não haverá nada disso. As lágrimas serão enxugadas, as últimas lágrimas de sofrimento, de dor, serão enxugadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, uma cidade cercada com muros, revestido de pedras preciosas, e onde estará ali o trono de Deus, e de onde Deus ele regerá, ele governará todo este universo. Que maravilha, hein? Agora, amigo ouvinte, você sabe que Deus não pode forçar você a participar, a ser um morador desta nova terra. Essa é uma escolha, é uma decisão minha, uma decisão que você pode tomar. Você tem a opção de aceitar ou de rejeitar. Mas eu quero te fazer um convite nesta manhã. Não gostaria você de crer que Jesus está preparando essa morada que nós acabamos de ler aqui na promessa de João? Não gostaria você de amar Jesus de todo o teu coração e viver uma vida nesta terra, mas como diz uma canção, com os pés na terra, mas os olhos no céu? Não gostaria você de receber de graça não só o dom precioso da salvação, mas também a cidadania celestial? Esse é o nosso convite para você, amigo ouvinte, nosso amigo internauta.